Assim, vamos refletir sobre o que você falou, que não é uma coisa simples, né? É mais complexo, né? Esse negócio não é falar de guerra de desgaste, é uma coisa que, por exemplo, se você olhar, o que os ucranianos têm feito? Eles têm feito ataques à infraestrutura de petróleo, né? Basicamente refinarias, né? Tem atacado as refinarias com até certa frequência, isso tem derrubado a produção russa de petróleo e gasolina, diesel, etc., tem derrubado inclusive as exportações. Isso tem um efeito, claro, né? As outras ações, né? Eu não vejo que a Ucrânia, eles estão prometendo ofensiva, na verdade, agora, pela primeira vez, com o CISC, e especificamente no caso daqui de Kharkov, a gente está vendo um movimento retrógrado clássico, né? Você deixa uma tropa, vai recuando, não fica naquela maluquice, né? Mas essa região de Kharkov está diferente do padrão do que tem acontecido, por exemplo, em Chazov Yar, que aconteceu em Avdiivka, em Bakhmut, onde a resistência a qualquer preço, né? Independente da perda de meios e de pessoal, e isso está acontecendo agora, né, vamos dizer assim, no eixo, né, na frente, Avdiivka, Chazov Yar, isso está acontecendo. Ali é uma batalha clássica de desgaste, né? Você vai batendo, avanços, né, de poucos quilômetros, poucos metros por dia, então você vai batendo, isso é o clássico. Lá em cima, Kupiansk, hoje, e em frente a Kharkov, nós vemos o que inclusive os russos fazem muito bem, né, que é esse movimento retrógrado. Os ucranianos deveriam aproveitar. A Segunda Guerra Mundial, que foi onde a gente tem os maiores exemplos da Ucrânia como campo de batalha, tá? Os russos fizeram exatamente isso, né? Ao recuar, né, eles mantiveram posições, mas para fazer o quê? Para fazer as linhas de retaguarda, compor as linhas de retaguarda, como aconteceu em Kursk, mas sem sacrificar a unidade. Na primeira ofensiva alemã, nós vimos eles sacrificar a unidade porque eles estavam fazendo linhas a 200 quilômetros a retaguarda. Então, alguém tinha que ir para o sacrifício ali para você poder fazer uma linha defensiva atrás. Os russos fizeram, dependendo do lugar que você olha, 8 linhas, né? Então, o que o Farinazzo está falando é uma coisa assim, bastante interessante sobre a história militar. Por quê? Porque nós tivemos exemplo disso. Tivemos exemplo de ataques em velocidade, né, usando a Blitzkrieg, como os alemães fizeram, e depois nós vamos ter a batalha em profundidade, que é uma Blitzkrieg, não diria aperfeiçoada, mas com mais meios, né, muito mais meios, que foi o que os russos usaram. E tanto um lado quanto o outro, na defensiva, vão usar os movimentos retrógrados, né? Aí, no caso, o russo não foi tão eficiente, os alemães serão mais eficientes, apesar da massa enorme de russos, eles conseguiram segurar mais de um ano, né? E isso é interessante pra caramba. Segurar mais de um ano, aquele 4 milhões de homens ali avançando num estreito, às vezes nós falamos, são áreas de 1.200 quilômetros, 1.300 quilômetros, é muita gente. Então é uma coisa assim, bem interessante essa que o Farinazzo falou, que essa guerra de atrito, né, que provocar o desgaste no outro, não é uma coisa fácil de ser feita. Não é, não necessariamente, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando observa determinadas colocações, que nem todo teatro de operações, russos e ucranianos estão se comportando da mesma maneira, principalmente nessa fase da guerra. O CISC, né, é mais inteligente do que o pessoal pensa. Não é o que ele acha, mas é mais inteligente do que o pessoal pensa. E ele está fazendo movimentos diferentes em lugares diferentes. Até porque a retaguarda, né, depois do Donbás, na região de Donbás, se você passar o Donbás, é onde se os russos avançarem ali, né, é a área que os alemães tiveram mais facilidade para avançar. Por quê? Porque o Donbás tem muito rio cortando, né? Tem muito rio e o terreno é muito ondulado. Se ele passar por isso, é uma área mais plana. Pode ser que os avanços sejam mais rápidos.
pode ser. Tem que ser prudente. Guerra, se você for prudente, você não erra. Tá? Eu acho, desculpa aí se eu me alonguei.